primeira coisa que eu tinha perdido foi você e meus filhos, por causa daquele dia. Naqueles dias eu comecei a entender um nível de renúncia diferente e literalmente nós entregamos tudo. Naquela madrugada, em novembro, eu acho, de 2015, que eu acordei de manhã, que eu tinha falado assim, olha, o Senhor falou comigo, lembra? Era assim, estava bonito igual agora, assim, e eu levantei assim, eu ouvi, parece que eu estava ouvindo no quarto a palavra dizendo, olha, deixa a sua terra, deixa a parentela, e vai para a terra que eu já te mostrei. Por causa daquilo que estava sendo gerado, eu estava prestes a tomar uma decisão na minha vida. Quando eu falei para você, Suzy, nós vamos perder tudo. Eu me lembro que eu fiquei muito brava com você, muito. Acho que eu até te dei uns tapas. Isso é engraçado. Porque eu falei, você nunca perdeu nada, você nunca perdeu nenhum gato, nenhum cachorro. Já perdi, sim. Eu já perdi tanta coisa, eu lembro que eu tinha ficado muito triste, e comecei a chorar e fiquei mesmo nervosa com Deus também. Eu me lembro que eu sentei no chão e comecei a chorar bastante. Foi quando o Espírito Santo ministrou meu coração e Deus falou, filha, você pode sentir isso como uma perda ou você pode decidir entregar. Eu me lembro que foi bem assustador quando a gente chegou, né? Porque aquela casa em forma de container, tudo diferente do que nós estávamos esperando. E dali eu percebi que era um tempo que nós estávamos tendo especial com os nossos filhos. I've seen many searching for us, far and wide, but I know we are searching for us, only you provide. In Holland, we were all like good and sat in one place. And God told my parents, you guys are going to live here in England. So we moved to England and I was very upset. I left everything, half of my childhood there. After a week's time in that, somebody was like, oh, look, there's a farm here near close. It's a really good farm. Your children will love it, but it was very bad. We only had one room, and then we went to YWAM in Harpenden. We stayed there for a while, and then we came to one of these houses, and we lived in all the houses in this road except for one. Foi entregas difíceis, mas trouxe frutos, porque nos ensinou a viver como família. Até então sempre era um ativismo, porque eu sempre muito presa ao ativismo, né? Crendo que estava servindo a Deus apenas no ativismo da igreja, mas o desaceleramento me trouxe para dentro de casa. E eu acho que quando a gente encontrou isso, você e depois eu, nós reposicionamos toda a nossa família nesse lugar. You know, my teenagers were, I'm not gonna say rebellious, but I was trying to experiment with the things of the earth and kind of got lost in it. So God spoke to me with a song. I was going to buy milk for my mom's cake, and I was coming to buy milk, and then this song started playing, and I just started crying, and I realized, wow, this grace really saved me. And yeah, and I started crying. I came home, I accepted Jesus that day. And I don't think this would have happened if, you know, we weren't obedient and moved there. Você decidiu se posicionar como sacerdote da sua casa. Foi um momento que você sempre esteve conosco,
Mas foi algo diferente, uma chave virou ali, né? Você se posicionou com integridade, com santidade, trazendo à tona falhas de caráter que você já tinha tido, trazendo à tona consertos que você precisava ter comigo, porque com Deus você já tinha tido. Então aquilo eu creio que foi como se você tivesse se desnudado, né? Transparente. Você colocou tudo diante de Deus. Então ali, eu acredito que ali foi um surgimento de um alicerce do sacerdócio. E depois, mais na frente, essa questão da nossa vinda para Inglaterra foi o posicionamento familiar. Moving to England actually got me closer to God. It made me understand how God moves in us, and made me understand how God is our Father and He will never let us down. Hoje, 5 anos depois praticamente, não, 2016, 4 anos depois, a gente pode mostrar alguns frutos, né? E bem poucos ainda, né? Muito poucos. E esperamos muitos mais. Eu sei que a questão do ouvir você e receber essa segurança que foi Deus que falou, ouvir a Deus mesmo em meio à tempestade, me deu segurança, eu ter convicção que Deus falou com você, eu te ouvi, porque eu também me questionei, mas eu não ouvi a Deus. Como assim você ouviu? Mas Deus não falou comigo. E eu me lembro que nesse dia o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu não falei com você, mas eu falei com Ele. Essa decisão de obediência, Senhor, o Senhor não falou comigo, mas falou com meu marido. E eu vou me submeter a essa missão, a esse novo ciclo que o Senhor está nos chamando. E a segurança também, que eu acredito que os nossos filhos tiveram, porque eles também não ouviram o que Deus estava falando com eles. Mas eu ouvi você, eles me ouviram, então assim nós demos atenção ao que Deus falou a você e que Deus falou conosco no modo geral. Faith is a word that comes to mind when I think about my family. Every time he asks for something, instead of us holding on to it, we let go and give it to his hands. We trust in him even though we don't know the outcome. We know the path which leads to him is good and hard, but we don't always know what's 2 steps ahead. E quando a gente olhava para trás, na Holanda, a vida que a gente tinha tudo, tinha muito. Mas nós estávamos numa estação que não se tratava se a gente tinha pouco ou muito. Mas era uma estação que Deus nos colocou. E porque nós demos esse passo, obedecemos, a gente deu passos que a gente nunca deu. E para todo mundo era loucura, né? Como assim vocês estão se movendo por uma palavra com 3 filhos, né? Que base vocês estão dando para os 3 filhos? E eu lembro que a palavra que o Senhor tinha me dado foi essa. Não se trata de um ambiente físico, mas um ambiente espiritual. O lar não é 4 paredes, mas é um ambiente que você envolve a tua família. E daí para frente a gente começou a proclamar essa palavra, né? Que o lar era esse ambiente espiritual, esse ambiente de aconchego, esse ambiente de refúgio, que ainda que tem problemas, que ainda que a gente vai lidar com as nossas falhas, nós somos falhos, os nossos filhos são falhos, mas o nosso modelo é Cristo.